O ano era 1999 e a suposta aparição de um disco voador em um pesqueiro em uma cidade do interior de São Paulo, na época ganhou grande repercussão em toda a mídia, não só nacional, mas também internacional. E é a respeito disso que nós iremos conversar hoje em Vídeo Mistério. O fato aconteceu em Mogi das Cruzes, que é uma cidade do interior de São Paulo, com cerca de 450 mil habitantes. Na madrugada do dia 26 de maio de 1999, o vigia de um pesqueiro, chamado Valdair Maciel, passou pela experiência marcante que nós iremos revelar aqui hoje. Então, trabalhando em um pesqueiro na época chamado Pesqueiro do Rubinho, que era localizado em um bairro distante do centro da cidade. Na referida data, o local estava totalmente tomado por intenso nevoeiro, como já era característica dessa região serrana. Já caía a madrugada e por volta de 3 horas da manhã, Maciel, que também era conhecido como o Mineirinho, estava acompanhado por 3 cães de guarda, quando o fato se sucedeu. Na ocasião, não havia clientes no pesqueiro. Por isso, ele assistia um programa em uma pequena televisão improvisada na guarita. De repente, notou que, na direção do lago, uma forte luminosidade começou a aparecer, tomando conta de toda a vista. Mineirinho percebeu que os cães imediatamente puseram-se em alerta, saindo em disparada ao encontro da luz. Entretanto, para sua surpresa, os cachorros deram meia volta e retornaram imediatamente para sua companhia. A luminosidade continuava intensa, vinda do lado leste do pesqueiro, um pouco acima das árvores, que estavam ao lado do lago principal. Então o vigia saiu da guarita e viu que a luz vinha de um objeto redondo, sem contornos definidos, de cor alaranjada, e do tamanho de um carro tipo Fusca da época, como ele mesmo descreveu, e executava uma manobra lenta e silenciosa. Apesar do forte nevoeiro, a testemunha afirmou que tudo ficou claro como o dia. O objeto luminoso parecia uma bola de luz, como ele mesmo a chamava. Depois o objeto se aproximou do primeiro tanque de peixes, sem modificar sua atitude, chegando ao centro do mesmo. Iniciou uma descida lenta a cerca de 3 ou 4 metros da superfície, sem mudar de tamanho ou mesmo de cor, e ali permaneceu parada por alguns instantes. Bom, eu moro em Mogi das Cruzes, sempre vivi aqui, e eu me lembro quando isso aconteceu. De fato, vários programas de televisão, vários ufólogos do Brasil inteiro se deslocaram para Mogi, principalmente porque acabou deixando algumas evidências no solo. Os próprios ufólogos locais, como um amigo nosso, que daqui a pouco eu vou soltar aí numa matéria da época, que o programa do Gugu, né, que era o Domingo Legal, acabou vindo para cá, matéria essa que ganhou grande repercussão não só nacional como internacional da época. Então lá, esse ufólogo aqui da região teve presente, como assim outros estiveram lá no pesqueiro também. Ou tivemos também alguns boatos de que o próprio dono do pesqueiro, seguido do vigia, inventaram toda essa história porque na época o comércio deles estava meio quebrado, ou seja, a lanchonete ali do pesqueiro, e com isso eles conseguiriam alavancar o negócio, enchendo de gente, assim como de fato aconteceu. Mas não tem como você dizer que sim, ou não tem como dizer que não. Inclusive porque, conversando com um ufólogo de São Paulo, alguns anos depois que isso aconteceu, na época eu não trabalhava na área de jornalismo, mas quando eu comecei, fiz uma matéria sobre ufologia, e ele me disse o seguinte, que alguns moradores também, que moravam próximo ao pesqueiro na época, que, como eu disse, fica numa região destacada do centro da cidade, é um bairro assim, meio que praticamente no meio da rodovia que liga a cidade até a capital. Então, alguns moradores da zona rural perceberam também algumas luzes estranhas em alguns dias antes disso acontecer propriamente dito ali no pesqueiro. São inúmeros casos que nós temos ao redor do mundo inteiro de
objetos voadores não identificados, até mesmo de contatos de primeiro, segundo grau, que acontecem em regiões montanhosas, sobretudo em reservas, que existem animais bem peculiares. No caso aí, o próprio pesqueiro, né, que tinha algumas espécies de peixes diferenciadas. Então, eu vou soltar para vocês, a seguir, a matéria do Domingo Legal, de 1999, inclusive com a presença dos ufólogos que eu disse, e em seguida eu volto aqui para completar o quadro. Vamos lá então. 6h30 da manhã e de repente um clarão muito forte no céu. O vigilante que estava cuidando do local naquela noite quase morre do coração do susto. Valdair, o que você viu naquela noite? Eu vi um clareão muito forte assim, vindo pelo mato, assim, acima do mato, né? E deu de aproximar do lago, depois parou um pouquinho, eu não quis olhar muito, né? Virei o rosto, depois eu olhei outra vez, continuou no local, aí ele veio vindo devagar, seguindo o outro lago. Ele o quê? Há um objeto que não dá para divulgar o que era, né? Uma luz muito forte, assim, bem vermelho, bem forte, tipo de uma lâmpada, mas não é lâmpada, bem mais forte do que lâmpada. Aí inclusive, só um minutinho, Gugu, você pode dar uma olhada? Olha ali, nós estamos no meio de uma mata fechada, mas existe uma clareira aqui no meio. Foi nessa clareira que você viu essa luz? Só que é o seguinte, usa aparecer várias vezes, só que dessa vez veio mais forte e dessa vez ele estava devagar. Como é que é? Usa aparecer mais vezes? Você já viu outras vezes? Mas só que eu não falo pra ninguém, pra poder não falar, o cara tá doido. Era uma coisa parecida com isso? Mas não tinha essas manchinhas, era tudo era quase parecido com isso daí, mas era parecido? Era parecido, só que não tinha essas bolinhas pretas não, era tudo vermelhado. E arredondado assim? Arredondado assim. E vocês estão vendo essa foto do local onde o Valdair viu o clarão, que inclusive deixou rastros. Hoje ainda tem um pouquinho aqui no chão, já se passaram alguns dias. E você encontrou, aí você subiu aqui, como é que você encontrou isso? Tem mais ou menos 2,5 metros de diâmetro essa mata. A gente não viemos pra cá de uma vez. Quando eu esperei meu patrão chegar, eu falei pra ele, ó, Rubinho, onde apareceu a luz daqui outra vez. Aí você ligou pro Zão, eu falei, liguei. O Rubinho viu essa marca. Aí eu falei, não, Rubinho, é aqui mesmo que eu vi. Aí ele falou assim, isso aqui não é marca, menino, isso aqui é macumba. Aí eu falei, não, mas aqui não tem, ninguém entrou aqui essa noite não, Rubinho. Aí falou assim, mas é... Aí ele falou, vou chamar um rapaz que entende então. Perfeito. O Gugu está aqui com a gente também, o seu Cícero Buarque, que ele é ufólogo. O senhor esteve logo em seguida, logo que amanheceu. O que o senhor encontrou de diferente? Como é que o senhor analisa isso? Bom, a gente pode perceber que a nave tem 4 tripés. Mostra ali pra gente. E são perfeitos, são tripés aqui. Que eu tirei inclusive molde para a gente poder analisar, porque agora eles estão destruídos, né? Nós temos aqui um outro tripé aqui, ó, aqui, e mais um aqui, ó, esse aqui, tudo igualzinho, só tem os mesmos aspectos. O outro aqui, interessante que o de cima é maior que o de baixo. Aqui nós temos aqui 67 centímetros de comprimento, no quadro aqui tem 40 e pouco. Mas tem interessante uma base no meio também aqui, como se fosse uma base no meio, dá uma ideia de um escapamento, dá uma ideia assim de um pequeno escapamento. Na foto lá dá pra gente explicar melhor. Outra coisa interessante, que os 2,40 metros que tem de diâmetro são perfeitos, milimetricamente eles estão perfeitos. Para uma pessoa fazer essa metragem é mais difícil, né? Tem vantagem. Outro fato interessante, que ela deixou um combustível que quando eu cheguei aqui, aparentemente parecia que estava todo queimado, mas tinha um queimado local aí? Mas você vê, não queimou, ela deixa um tipo de um líquido, parece queimado, mas não é queimado, você vê, não queimou a madeira e o líquido não penetrou por baixo. Você veja que aqui embaixo não tem líquido, nós temos aqui em cima que está carbonizado. Agora vamos analisar todo esse material de terra, vamos analisar esses queimados para cientificamente poder responder. Certo, Gugu, eu gostaria inclusive de mostrar, olha aquela árvore aqui, segundo o Rubens, o proprietário do pesqueiro, essa árvore
apareceu naquela manhã arrancada da raiz. Olha ali. Esse aqui é o Rubens, Gugu, que é o proprietário do pesqueiro. Aqui, ó. Alguma coisa bateu aí. Tá? Esses tijolos não estavam quebrados? Não, não tá quebrado. Não estava quebrado. E aquela palmeira também, ela tá murcha. Ela parece a palmeira aqui. Ah, ali. Olha ali a palmeira murcha, tá certo. Oi? Então mexeu com a vegetação do local. E esse tipo de vegetação, essa Maria Sem Vergonha também tá tudo murcha ali, né? Tá, que nem diz o Cícero, ela tá desidratada. Agora o Valdair estava me dizendo que você não acredita em disco voador. Não acredito, não é que eu não acredito. Eu acredito e desacredito, né? Agora que desceu aqui dentro do meu pesqueiro, eu não sei. Não sei. Você acha que foi isso? Ah, de acordo com o Cícero, ele desceu mesmo, né? Eu queria ver. Eu queria ver, até brinquei no jornal, né? Eu brinquei com o mineiro, eu falei, ó, se descer de novo, você tem que cobrar R$25 pra vir pescar aí. Os ETzinhos, né? Não sei, viu? Bom, como eu dizia ainda há pouco, essa matéria do Domingo Legal, ela tá aí na internet já faz algum tempo já, e ela teve uma repercussão assim inacreditável. Mesmo depois, porque na época, em 99, embora nós já tivéssemos internet, mas a gente não tinha rede social e a coisa assim não se propagava tão fácil. Nem pensávamos que um dia pudesse existir essa plataforma aqui, ou seja, o YouTube, por exemplo, para você poder pegar um recorte de um vídeo que passou na televisão e colocar aqui. Então a matéria por si só acabou despertando a curiosidade de várias pessoas no Brasil que sim foram até o pesqueiro, fizeram estudos, alguns ufólogos ficaram com o pé atrás, outros chegaram a afirmar que de fato era verídico, mas fato é que eu decidi trazer até mesmo com uma certa nostalgia aqui no nosso vídeo mistério, que também aborda assuntos sobre ufologia, para a gente relembrar nesse caso que mesmo aqui na cidade de Mogi das Cruzes hoje se apagou, ninguém mais lembra disso. Mas ficaram as imagens aí pra gente dar uma recordada. Fiquem ligados que em breve tem muito mais vídeo mistério. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campainha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve.